Nós vamos dar continuidade agora, iniciando hoje o capítulo 3. Na verdade, o nosso intuito é, nesse domingo, nessa manhã, passarmos por todo o terceiro capítulo de Efésios. Os 21 versículos de Efésios vão ser passados nessa manhã aqui. Então, eu gostaria que você agora se concentrasse, nós vamos fazer a leitura desse texto e em seguida eu gostaria de fazer uma oração. Então, pegue a sua Bíblia, no capítulo 3 de Efésios, e vamos ler e ouvir o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, a qual o Senhor nos permite acessar por seu Filho e Redentor Jesus Cristo. Vamos lá. Efésios, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado por essa porção das Escrituras, Deus, revelada a Paulo, que depois foi revelada aos gentios, e agora todos nós, judeus e gentios, a igreja multiétnica, de várias nações, multinacional, de várias formas, de várias raças, se tornou a tua igreja. E nós somos privilegiados por ser parte do corpo de Cristo, a qual essa carta foi endereçada. Então, obrigado por essa carta, Senhor. Nós te pedimos iluminação na nossa mente e no nosso coração, para que possamos ouvir, compreender, receber com clareza as verdades desse texto bíblico. Abençoa todos os irmãos que estão aqui comigo agora, abençoa a mente de todos os irmãos também que estão nas suas casas e que ouvirão essa palavra no futuro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um capítulo aí, um tanto quanto extenso, mas nós decidimos fazer ele em uma palavra só, porque basicamente ele se compõe de uma primeira parte que vai falar sobre o mistério que foi revelado a Paulo, e depois nós vamos ter aqui
a missão e a comissão de Paulo, e também vamos ter a oração, uma oração que talvez seja uma das orações mais ousadas de toda a Bíblia, de todas as Escrituras, de tudo aquilo que nós vemos na Escritura. Essa oração de Paulo é uma das mais ousadas que eu já li na Bíblia. Ela é realmente toda, nós poderíamos dizer, superlativa, né, com grandes adjetivos e coisas muito grandiosas que Paulo ali mostra conhecer de Cristo, né? Então, no versículo 1 já, nós podemos perceber aqui, Paulo falando: por essa razão, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Paulo estava falando: eu sou prisioneiro por amor de vocês, dos gentios, por amor de todos nós hoje, que não somos judeus, mas somos gentios, que fomos acessados e alcançados pelo Evangelho, temos acesso. E Paulo estava falando isso porque o Evangelho, ele, de acordo com a revelação que Paulo recebeu agora, era tanto para judeus quanto para gentios. E por ele proclamar essa mensagem abertamente no tempo dele, ele foi preso. Então ele falava algo que realmente irritava os judeus, deixava os judeus completamente bravos, porque aquilo era uma coisa inaceitável. Essa mensagem até então era exclusiva aos judeus. E em Cristo agora as coisas mudam e as nações são alcançadas. Então o próprio id que Jesus nos dá é que todas as nações tenham acesso ao Evangelho. Mas isso não era tão fácil para aqueles que estavam naquela época, no momento de transição, em que essa mensagem agora não era mais exclusiva, né? Isso fez com que Paulo fosse preso. Então ele fala: eu sou prisioneiro por causa de vocês, porque eu preguei o Evangelho e hoje o Evangelho está aí, então por isso eu fui preso. Então por amor de vocês é que eu estou aqui. E não só isso, mas ele fala que ele era prisioneiro de Cristo, ainda que ele fosse um prisioneiro de Roma. Nero tinha o prendido, mas ele fala: não, externamente pode ser que ali no papel está falando que Roma me prendeu, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui por amor de vocês e porque Cristo é o meu Senhor. Então eu sou escravo dele, eu estou preso nele. Ele não se via como alguém preso ali, um preso político, alguém que foi por uma situação ali presa. Não, eu sou preso de Cristo, prisioneiro dele, por causa de vocês, por amor a vocês. Então, essa questão já inicialmente aqui já mostra o que eu acho uma das coisas mais incríveis da Epístola aos Efésios. Paulo tem muita perspectiva celestial das coisas. Ele não vê as coisas do jeito natural, ele sempre tem uma perspectiva celestial. E nessa primeira parte, esse primeiro versículo, isso fica muito claro já. E aí, a partir do segundo versículo, nós vamos justamente ver isso, o mistério que foi dado a conhecer. Aqui, essa parte da descrição toda de Paulo se subdivide em duas coisas: a revelação e a comissão de Paulo. Então, a revelação no sentido de ele falar tudo aquilo que ele recebeu de Deus e depois tudo aquilo que ele tinha a missão de fazer. Então, o mistério foi revelado a Paulo em primeiro lugar e depois foi confiado a Paulo. Há duas etapas no ministério de Paulo. Paulo recebe o mistério e também depois Paulo precisa compartilhar esse mistério que ele recebe. E é muito interessante nós pensarmos que essa palavra mistério revelado, se a gente pensar na nossa realidade, né, em português, na língua portuguesa, mistério é algo oculto, alguma coisa obscura, alguma coisa que ainda não foi revelada, enigmática, uma coisa que, nossa, é um mistério, vou ter que descobrir isso aqui, inexplicável. Ou como talvez alguém mais pentecostal diria, colocaria um X no lugar, né? É um mistério. É aquela coisa que meu Deus, o que é isso? Que nós muitas vezes pensamos que o mistério de Deus é algo para uma elite somente. Algumas pessoas descobriram um mistério. Não é uma coisa que todo mundo sabe. Então, quando tem alguma coisa que a gente fala, né? Não sei como vai. Isso é mistério. Isso é uma coisa. A gente usa isso normalmente. Isso é um mistério de Deus. Né? Ninguém sabe, não. No grego, não é essa ênfase aqui no texto original. O mistério aqui é literalmente um segredo que já foi revelado. Ele já está claro. Ele era algo oculto e agora foi revelado. Então, todas as vezes que você lê aqui na carta aos Efésios a palavra mistério, está falando disso. Algo que foi revelado. Um segredo que foi revelado. Não é uma coisa comum, não é uma coisa banal. É um segredo, mas que não é mais segredo. É um segredo que já foi revelado. Então, essa perspectiva do mistério que nós temos precisa ser trocada para que a gente tenha uma clara compreensão do texto bíblico aqui. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros.
Então aqui Paulo, como eu falei, tem uma função de mordomo daquilo que ele recebeu da parte de Deus. Essa referência específica aos gentios aqui é porque ele era considerado, nós vamos ver em outros textos, o apóstolo dos gentios, ou Gálatas vai falar, o evangelho da circuncisão que Paulo pregava. Então, da incircuncisão, desculpe, da circuncisão seria aos judeus, da incircuncisão. Um evangelho agora dado aos gentios. Então, por isso Paulo fala que ele era dado a essa porção que agora se tornaria também parte do corpo de Cristo. E ele fala que ele recebe graça, né? O texto vai falar que pela graça de Deus a mim confiada. E a graça aqui para os gentios, por receber o evangelho, é um tipo de graça, e por meio dos apóstolos, a graça também pode ser compartilhada. Então Paulo ele fala assim, eu tenho aqui a graça primeiro de ter recebido esse mistério, agora eu tenho também a graça de poder compartilhar esse mistério. Então ele está dando duas ênfases da graça nessa hora. Ele fala, eu recebi isso, os gentios podem receber, e eu, Paulo, tenho a graça de ser o anunciador. Eu me sinto privilegiado por fazer isso. Eu me sinto honrado por fazer isso. Por quê? Versículo 3, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então ele está falando, eu recebi uma revelação especial da parte de Deus. Segundo a graça dele, esse mistério se tornou conhecido a mim. Então, dá para perceber que Paulo ele não tem tanta ênfase em como isso aconteceu. Ele não fala muito assim. A gente sabe que aconteceu aquela coisa no caminho de Damasco e tal, que ele tem os olhos ali, fica vislumbrado e vê Cristo ali, mas a gente não sabe exatamente. Ele não fala assim, aconteceu isso comigo. Ele vai falar em outros momentos que, eu conheci um homem. Ele não deixa muito claro. Isso é muito interessante, porque ele não dá ênfase no como a experiência aconteceu, mas ele quer aqui preservar e publicar o conteúdo daquela revelação. Então é mais importante nós pensarmos no conteúdo que recebemos, revelado nas Escrituras, do que em como uma experiência se dá. Isso está claro aqui em Paulo. No versículo 4 ele fala, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então ele fala, eu recebi algo e eu tentei comunicar com vocês. E eu espero que vocês lendo isso, em 2021, na família dos que creem, no Brasil, em todos os lugares, e em Éfeso também, e também em toda a região que essa carta chegou, vocês possam compreender. Vocês leiam e compreendam. Então imagina a missão de Paulo, pegar uma revelação que ele recebeu diretamente de Deus e tornar ela acessível, compreensível a todas as pessoas. Então esse mistério que se tornou revelado a Paulo, se tornou acessível a nós, se tornou compreensível não só a judeus, mas também a gentios. Paulo ele pensa nesse mistério como o grande propósito de Deus em Cristo, e ele coloca isso sempre de novo e de novo. Uma hora a mente dele e as palavras dele falam de um aspecto dessa verdade, outra hora ele fala de outro aspecto, e ele sempre tem em mente isso, o eterno propósito de Deus. Ele vai falar de partes disso, né? E eu falei na introdução aos Efésios que judeus e gentios, céus e terra, passado, presente e futuro, tudo está unido em Cristo, e isso talvez seja a maior representação desse mistério, que tudo agora é um em Cristo. Coisas que antes eram impossíveis de serem unidas, reunidas, como qualquer exemplo que você pensar, pense alguma coisa, tipo, imagine, sei lá, um jantar aí, um jantar assim, bem legal, entre militantes da extrema-direita e bolsonaristas da extrema-direita, da extrema-esquerda e bolsonaristas da extrema-direita, jantando juntos, assim, lindo, muito maravilhoso. Ou você que gosta de futebol, eu não manjo muito, né, mas eu sei aí que se o Leandro estivesse aqui, ele ia perder aqui uns 5 minutos falando do Paraná Clube e tal. Imagina aí o Paraná com um outro time, aí, sei lá, o Atlético, o Coritiba, o Coxa, enfim, né? Naquela comunhão maravilhosa, assim, tá, que legal, cara, bonita essa camisa verde, tu também, vermelho, azul, legal, né, cara? Não, impossível, né? Então a gente vê isso aqui, na verdade, exemplos que não alcançam, né, a ideia que Paulo está falando. Judeus e gentios era realmente impossível de que formassem um só corpo, porque os judeus eles tinham exclusividade naquilo, eles eram o povo da promessa, não por 5 anos, não por 10 anos, por toda uma história de Deus na humanidade. Eles eram detentores da promessa.
Então não era uma coisa assim, tipo, agora do nada. E aí por isso Jesus fala das parábolas, dos trabalhadores, de outras pessoas que chegam no final da festa, ali no final do trabalho, e recebem igual, e outras coisas que Jesus vai sempre mencionar e falar, essa é a graça de Deus. Ele manifestou isso a todas as nações. Vocês são um exemplo da eleição que agora é liberada a todas as nações. Então isso era algo impossível. Paulo vai usar novamente isso no casamento, né? Ele fala, nossa, é um mistério, né? O casamento, depois ele vai falar, nós vamos chegar lá. Então são coisas que parecem estranhamente impossíveis, mas foram reveladas e Deus permitiu que acontecesse. Então se torna em um mistério não oculto, mas agora revelado. Aconteceu. Queira você judeu, queira ou não, agora você tem um irmão que é brasileiro, que é gentil, que é de outra nação, que é de outro lugar. Então, isso não por mérito de nenhum nem de outro, mas porque é o propósito eterno de Cristo, de juntar em todos, de fazer em todos de todos uma só família. E por isso, como falei, Paulo foi preso, porque ele proclamava uma mensagem que era absurda, né? Versículo 5, vamos lá. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, por toda a história, Antigo Testamento, haviam vislumbres e palavras que falavam sobre isso que aconteceria. Então, Cristo ele vem cumprir uma coisa que não era 100% nova. Só que todas as palavras do Antigo Testamento não pareciam ser tão reais quanto quando aquilo aconteceu de verdade, né? Então, não era na mesma medida como agora, ou com a mesma clareza que agora no Novo Testamento. Então, essas coisas todas, esses vislumbres de uma família que se formaria e tudo isso, não era muito entendido pelos judeus de forma revelada. Era literalmente um mistério no sentido de algo oculto. Agora é revelado, Cristo revela. Então, ele fala assim, não foi dado a conhecer anteriormente, agora, porém, revelado. Agora foi revelado. Vamos ler uma frase de John Stott em seu comentário de Efésios. Ele vai falar o seguinte, ó. Os mistérios cristãos são verdades que, embora fujam à descoberta humana, foram revelados por Deus e pertencem abertamente a toda a igreja. Essa é a primeira parte dessa citação. Eu juntei várias partes lá e montei isso aqui. Então, primeiro, os mistérios cristãos são verdades que, embora fujam à descoberta humana, não faz sentido, foram reveladas por Deus e pertencem abertamente a toda a igreja. Os cristãos, gentios e judeus, juntos são co-herdeiros da mesma bênção, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa. Essa dupla união com Cristo e uns com os outros é a essência do mistério. Essa é a essência desse mistério. Uma dupla união com Cristo e uns com os outros, todos nós, herdeiros, co-herdeiros, coparticipantes da mesma promessa e da mesma bênção que Abraão, o judeu, recebeu, se espalhou até nós hoje. Então, graças a Deus por isso. John Stott ali deixa isso bem sucinto em essa junção de frases dele. O versículo 6 vai dizer, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, que é o que John Stott agora acabou de mencionar. Então, gentios também são herdeiros, co-herdeiros, participantes junto com os judeus e membros do mesmo corpo. Então, literalmente, um mesmo povo agora se formando. E é interessante que essa é uma ênfase semelhante ao casamento e outras paralelos e outras analogias que a Bíblia vai se desenhar ao longo de toda a sua história. E aqui é uma surpresa, uma coisa que nós não podemos esquecer, por isso fazemos o culto como fazemos, sempre lembrando da história do Evangelho, porque o Evangelho é o único meio de conectar pessoas assim. Por isso que paranistas e atleticanos nunca se juntariam, esquerdas e direita, Flamengo e quem? Fluminense? Vasco. Olha como eu sou bom de futebol. Palmeiras e Corinthians eu sei, entendeu? Então, nunca se juntariam, porque o Evangelho é o único meio de profundamente unir duas pessoas. Eu olho para cada um de vocês aqui e o que nos deixaria, né, estar em comum? O que nos conectaria se não fosse o Evangelho? Então,
O evangelho é o que pode... Você pode falar, não, mas alguém pode ter interesse em comum, gostar da mesma coisa e se tornar parecido, mas isso não em profundidade como o evangelho faz. Porque unir pessoas de diferentes povos, raças, línguas, tribos, nações, só o evangelho é capaz de fazer. Só a mensagem do evangelho pode fazer isso, unir profundamente e literalmente o mesmo povo. A união da igreja não é algo que a gente só se junta ali e fica a 1,5 metro de distância. Por isso que igreja na pandemia é quase algo impossível de se fazer online e presencialmente a gente tem várias barreiras e a gente está num momento de afastamento. Nós não estamos sendo igreja plena, porque o Senhor está permitindo isso, tudo bem, não tem problema. Mas não tem como ser igreja sem misturar vida um com o outro, sem nós realmente sermos parte um do outro. Porque senão nós vamos estar dentro de um clube que a gente gosta talvez das mesmas músicas, gosta dos mesmos autores de livros, tem uma teologia parecida e várias outras coisas. Mas não é isso a igreja. Só o evangelho pode profundamente unir pessoas totalmente diferentes de culturas e raças e povos. E aqui nós vamos para a segunda parte agora. Ainda que seja um texto longo, você vê que os versículos são todos conectados, então é fácil a gente ver esse desenho de Paulo. Eu acho que até seria mais fácil se a gente não ali, por exemplo, a Bíblia Mensagem, ela vai deixar isso em partes maiores, assim. É muito interessante que você consegue até perceber muito mais conexão. Os versículos, às vezes, eles dão os numerozinhos que foram criados depois, né? No original não há isso. Então eles deixam ali, às vezes, até um pouco mais entroncado, mas é um texto só, é uma coisa só. E aqui, a partir do versículo 7, agora Paulo vai falar das dimensões do ministério dele. As dimensões do ministério de Paulo. Então, se antes era o mistério revelado a Paulo, agora é o mistério comissionado a Paulo, a missão que Paulo tem. Então, para Paulo, mistério se tornou igual a evangelho. Mistério, evangelho. Recebi, compartilho. Então, o mistério que Paulo recebeu se torna basicamente o evangelho. Mistério era a verdade revelada a Paulo. E o evangelho era a verdade anunciada por Paulo. Então ele recebe o mistério, compartilha o evangelho. Mistério era a verdade revelada a Paulo. O evangelho é a verdade anunciada por Paulo. Então tudo o que nós podemos achar que é um mistério, ele não faz sentido para a comunicação do evangelho se não for algo revelado que agora pode ser compartilhado. Por isso não há espaço para uma elite de pessoas que recebem uma revelação que ninguém entende, que só eles entendem. Isso não existe no Novo Testamento. Porque todo o mistério revelado já foi revelado, em primeiro lugar. Então, os apóstolos, os profetas receberam esse mistério. Isso se tornou no Evangelho que nos alcançou. Então, para Paulo, está muito igual. Mistério igual a Evangelho. Mistério era a verdade que revelou-se a Paulo. Evangelho é a verdade que ele iria anunciar e que nós hoje anunciamos. Vamos lá, versículo 7. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia ou na tela. Então, por meio do Evangelho 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então aqui ele fala, alegremente ele fala que ele recebeu isso. Graças a Deus eu recebi. Então está claro uma alegria de Paulo aqui, por receber o privilégio e a responsabilidade de servir, de ser um ministro. Essas duas coisas são claras nesse versículo. Há um privilégio e há uma responsabilidade de servir, de ser ministro. E essa missão de Paulo, conforme ele fala, não seria possível de ser cumprida sem o dom da graça de Deus, que ele vai mencionar aqui no versículo 7. O dom da graça de Deus, a mim concebida, torna possível que eu agora possa compartilhar com graça essa mensagem. E no Novo Testamento, como eu falei, essa ideia da graça, e nas cartas de Paulo também, pode assumir diversos significados. É uma graça que tem a ver com a graça salvífica, alcançando Paulo, a graça de poder compartilhar e tudo isso. E essa graça aqui, sim, aqui nesse versículo 8, que nós vamos ler agora, vai falar especialmente sobre uma graça pela qual Paulo foi alcançado, uma graça para anunciar, uma graça para pregar aos gentios. Então, uma coisa era uma graça que ele recebeu de Deus, que se manifesta a mesma coisa de outro jeito. A graça que agora ele tem para anunciar aquilo que ele recebeu. E ainda aparece uma ênfase clara de Paulo que essa graça se desdobra de outra forma por poder anunciar isso não só para qualquer pessoa, mas para os gentios. Porque os próprios judeus recebiam o evangelho também, e isso era uma graça. Agora, anunciar para os gentios era uma graça ainda
se manifestando de outra forma. Então, há um outro jeito aqui da graça se manifestar. E essa é a qual, novamente, nós voltamos lá para o versículo 1, que prendeu Paulo. Por isso ele se alegra. Ele fala, é uma graça. Tipo, não estou aqui porque eu fiz uma cagada. Não, eu estou aqui porque eu pude ter a graça de anunciar o evangelho para vocês, e isso me prendeu. Olha só que legal. Meu Deus, se eu não tivesse tido a graça de receber uma mensagem, de comunicar aos meus amigos e aos meus inimigos, eu não estaria preso. Então, é uma coisa boa eu estar preso, porque senão ninguém de vocês teria recebido o evangelho. Então, a perspectiva de Paulo é incrível, é fora do comum. E no versículo 8, ele vai falar sobre ele, né? Isso tudo aconteceu a mim, o menor de todos os santos. Me foi dado a esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aqui entra esse termo maravilhoso, né? Essa frase, as insondáveis riquezas de Cristo. Essa era a primeira missão de Paulo, tornar conhecida as insondáveis riquezas de Cristo. Tudo que nós lemos até agora, do capítulo 1, do capítulo 2, são as insondáveis riquezas de Cristo. Tudo que Cristo fez, Deus em Cristo fez, a eleição, a possibilidade de redenção, a possibilidade de reconciliação uns com os outros, estarmos assentados nos lugares celestiais com Cristo, a sua sabedoria e revelação, compreensão de coisas que antes eram impossíveis. Tudo isso, Paulo tem o privilégio e a responsabilidade de comunicar. E ele fala, sabe quem foi escolhido para isso? Eu, o menor de todos os santos. E aqui, às vezes, a gente parece, Paulo estava ali meio que dando, né, fazendo de conta, assim, eu sou... Não, não é. Ele está justamente, no contexto todo, a gente percebe, especialmente na oração depois, que ele estava humilhado e prostrado diante dessa maravilhosa graça de Deus através de Cristo. Ele olhava para... Imagina, você olhar para as insondáveis riquezas de Cristo, tudo que ele tinha recebido diretamente de Deus, e depois olhar para ele. Olha a distância inimaginável, incalculável, não tem imensurável. Só faz você olhar e falar, eu, o menor de todos aqui, que era um perseguidor, agora posso falar disso. Então, isso me faz pensar que quanto mais Paulo meditava naquilo que ele mesmo tinha recebido, as bênçãos espirituais em Cristo, a sua maravilhosa graça, mais ele percebia que nele mesmo ele não tinha nada para receber aquilo. Por isso a gente precisa meditar no Evangelho sempre. O Evangelho não é uma porta de entrada para o cristianismo ou para a igreja. Eu ouvi o Evangelho, agora me converti. A gente ainda tem esse entendimento tão diminutivo do Evangelho, que o Evangelho é alguém me evangelizou e agora eu estou aqui. Não, o Evangelho é algo que nós precisamos ouvir todas as vezes, de novo, até que a gente chegue na conclusão e perceba que isso é tão grande e eu sou tão pequeno. E aí amanhã a gente vai pensar que a gente é um pouco maior do que era ontem. Aí a gente volta para o Evangelho e vê, não, tudo isso, e eu, incomparável, inacessível para mim mesmo. E Paulo, ele faz isso. Então ele meditava nas verdades, nas bênçãos de Deus em Cristo, e percebia que ele era pequeno, e a sua posição, o seu valor pessoal, as suas reivindicações, como ele mesmo faz em alguns momentos, os seus dons mesmo, não seriam capazes de habilitar ele para receber alguma coisa que não fosse a graça de Deus que tivesse dado. Tanto receber a verdade, quanto a missão que ele tem, é somente pela graça de Deus. Essas riquezas insondáveis de Cristo aqui, elas não eram apenas o Evangelho ou a doutrina. Se a gente pensar, isso era essa mensagem bonita que Paulo recebeu, ou essa doutrina que a gente tem hoje. Não. As riquezas insondáveis era o próprio Cristo. Paulo tinha recebido do próprio Cristo e recebido o próprio Cristo, o que fazia parecer isso ainda mais vasto, mais infinito. Então, é como se você olha, você imagina a imagem de tem um lugar numa cidade aqui em Santa Catarina que tem isso, que é um lago assim que você olha e fala, nossa, que lago enorme, bonito, grande. Se você sobe e olha isso um pouquinho mais de cima, você vê que aquele lago é só, na verdade, um braço do oceano. Ele está conectado ao oceano. E aí você começa a ver um oceano um pouco maior, né? Que até onde os olhos conseguem enxergar. E depois, se você tiver a possibilidade de olhar isso de cima, você vai ver a imensidão daquele oceano. E depois esse oceano vai se conectar com todos os outros oceanos e toda a porção de água que existe na terra. Então é mais ou menos isso. Paulo ele vai dando porções, ele fala, olha só, a eleição dele, uau! Não, mas espera aí, a eleição é parte de uma coisa maior, é um mar, aqui ó. Aí o mar lá da cidade do litoral se torna o Oceano Atlântico. E no final isso é tudo
em toda a terra, toda a água que percorre a terra. Então, é isso mais ou menos que Paulo faz. Ele vai dando porçõezinhas aqui, mas ele fala, tudo no final é o próprio Cristo. As insondáveis riquezas são Cristo, é o próprio Jesus Cristo. E isso dá para perceber porque ele justamente torna isso conhecido e ele tem uma ênfase aqui que ele mostra que à medida que essas pessoas cheguem a essa fé, elas agora devem manifestar essa grande verdade que receberam. Então, Paulo ele não só compartilha um evangelho que é uma porta de entrada para o cristianismo, mas é um compromisso a ser vivido, é uma manifestação que ele está esperando daqueles irmãos. Ele fala, na sequência, nós vamos ver isso. E ainda no versículo 9, ele fala, oculto em Deus que criou todas as coisas. Essa ênfase aqui de que criou todas as coisas mostra para a gente que Deus ele tinha esse propósito de se revelar, né? Desde o início. Parece que ele, na verdade, em vez de ter se revelado completamente desde o início a todos, ele faz isso de forma gradual. Em sua sabedoria, Deus escolhe fazer desse jeito, gradualmente, desde a criação, se revelar até que essa mensagem chegue em nós. Vamos lá, vamos avançar. Espero que você esteja bem aí, dá uma respirada, que agora estamos na metade aqui do nosso tempo já. E o versículo 10 vai agora dar ênfase na centralidade da igreja. Para que, tudo isso que acabei de mencionar, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades celestiais. Então, os principados e potestades celestiais aqui são os seres celestiais, todos, os anjos estão inclusos nisso. E no sistema agnóstico primitivo, que era naquela época disseminado, eles tinham um alto valor. Quando se falavam dos anjos, dos seres celestiais e de tudo isso, eles tinham um valor de honra. E Paulo os menciona aqui, não somente como seres criados por Deus, mas também submissos à própria igreja. Ele fala que aqueles ali assistiriam à igreja, né? Veriam a igreja sendo esse meio pelo qual Deus faria todas as coisas. Então a igreja está sentada com Cristo nos lugares celestiais. E esse lugar é sobremodo muito maior do que o lugar onde estão os principados e potestades, que não são só, às vezes a gente pensa nessas duas palavras como algo negativo. Não, são todas as hostes angelicais e tudo isso. Então Paulo está falando, esses seres vão assistir agora, vão ver que a igreja vai ser o meio pelo qual Deus vai fazer conhecido a sua sabedoria. E eles mesmos vão conhecer, talvez parte, eu não lembro qual teólogo, tem um teólogo que fala que é como se fosse o ensino superior dos anjos agora. Então eles têm um conhecimento e agora a igreja vai assistir, eles vão assistir a igreja realmente manifestando a multiforme sabedoria de Deus. Então uma escola onde os anjos estão sentados e assistindo a igreja, vivendo e compartilhando a verdade do evangelho em toda a sua sabedoria, em toda a sua plenitude. Essa multiforme sabedoria aqui, eu dei uma olhada aqui, ela é um adjetivo usado pelos escritores gregos. Então, multiforme, a palavra multiforme vem de polupoikilos, que é um texto, uma frase, uma palavra grega clássica, usada naquele tempo por todos os escritores gregos. Então, Paulo estava muito bem contextualizado ali, e essa palavra multiforme, que é o polipoikilos, é uma referência a flores e roupas. Então, uma frase que poderia ser escrita, a emaranhada beleza de um bordado, usaria essa palavra. Ou interminável variedades de cores nas flores ou em uma pintura. Seria usado essa multiforme aqui, para expressar alguma coisa assim. Então poderíamos imaginar, por exemplo, uma bela peça de tapeçaria, seria usado isso, que a igreja talvez se pareça mais com isso, segundo Hernandes Dias Lopes vai falar no seu livro, ele vai falar que a diversidade e a harmonia da igreja é sem igual. A nova sociedade de Deus pode ser comparada a uma peça de tapeçaria com cores infinitas, que é uma multiforme manifestação da sabedoria de Deus. Então é muito poético essa parte aqui, ela mostra uma coisa muito aflorada. Essa é a sabedoria de Deus que a igreja agora tem responsabilidade de declarar. Essa coisa tão bela e maravilhosa, Paulo quer dizer. É assim que vocês têm que viver. Por isso,
Aqui não é só um anúncio do evangelho para vou evangelizar os gentios. Ele fala, isso aqui é o evangelho tal, e isso aqui envolve isso. Vocês manifestarem uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, cheia de cores e manifestações multiformes. Vamos lá. John Stott vai dizer assim: Deus não lhes havia revelado seu principal plano para a igreja, mas pretendia antes torná-lo conhecido por meio da própria igreja, à medida que essa surgisse e crescesse. Então Deus não estava revelando o seu plano principal para a igreja. Falava, olha só, eu vou fazer isso com a igreja, assim, tal. Mas ele estava tornando conhecido por meio da própria igreja. Então, se tudo que a gente lê aqui nesse capítulo já é maravilhoso, o que a igreja vai manifestar e deve manifestar é ainda mais, e esse é o meio pelo qual a coisa realmente vai acontecer. À medida que a igreja cresça e aumenta e surgisse naquele tempo, nós vamos ver por meio da própria igreja a sabedoria de Deus sendo revelada. Então não eram palavras simplesmente, era uma atitude prática de que aquele corpo, aquela manifestação de judeus, gentios, uma realidade, uma comunidade multiétnica, seria a única forma de manifestar a sabedoria de Deus. Eu fiz um desenho aí, vamos ver se a gente consegue ler. Quem está aqui talvez, não sei se vai dar, porque está meio pequeno algumas coisas, não consegui fazer maior, mas é como as boas novas foram passadas, segundo essa ideia. Eu peguei isso do livro de John Stott e tentei dar a minha versão em relação a isso, em algumas coisas. Basicamente, as boas novas, elas são passadas de Deus para Paulo, em primeiro lugar. E depois, de Paulo e outros para a humanidade. De Paulo e outras pessoas, né, obviamente, também anunciaram isso para toda a humanidade. Isso forma a igreja, né? E da igreja na terra para o céu novamente. Então, a mensagem do evangelho, ela faz esse círculo. Ela vai de Deus para Paulo, e de Paulo a outros, para a humanidade, que forma a igreja, e a igreja na terra agora glorifica a Deus no céu novamente. Por isso os anjos assistem, por isso que ele está falando isso, que isso se torna conhecido dos principados e potestades. Então, nós estamos evangelizando os anjos? Não acredito nisso, mas que estamos manifestando que descobrimos e que agora vivemos o evangelho e todos os seres celestiais conseguem ver isso. Então, é muito legal você perceber que em cada etapa dessas, o meio muda. E aí eu acrescentei depois a segunda parte. Então, de Deus para Paulo, o evangelho é entregue por uma revelação direta. Diretamente Paulo recebe isso de Deus. Que privilégio ele recebeu. Depois de Paulo e dos outros irmãos para toda a humanidade, por proclamação verbal. É o que nós estamos fazendo aqui. Proclamando verbalmente o evangelho. Então, isso acontece nessa etapa. Esse é o meio usado para o evangelho ser proclamado. E da igreja na terra para o céu novamente, é por um modelo visual. Então essa mistura, esse tapete formado por várias peças diferentes, colorido ao extremo, é o meio visual pelo qual o evangelho agora é visto por todos os seres celestiais e manifesto também a todo mundo. Então, muito interessante pensarmos nisso aqui. Revelação direta, proclamação verbal e modelo visual são os meios. E depois, a revelação direta foi o plano exposto para Paulo, né? A proclamação verbal é a mensagem do evangelho que se espalha. E o modelo visual é a própria comunidade cristã multicultural que agora se manifesta e aponta para os céus. Então, é fácil para nós compreendermos essa ideia de como a mensagem do evangelho vem. E a igreja é central nisso tudo. Então, eu coloquei ali, a igreja é central para o quê? Para a história, toda a história, a igreja é central. Desde a criação até a consumação, passando por queda e redenção, a igreja é central. Para a história da humanidade, a igreja é central. Para o evangelho, a mensagem das boas novas, a igreja continua sendo central. E para a vida cristã, a igreja é central. Não há vida cristã sem igreja. Para a nossa vida pessoal, a igreja é central também. Não há vida de verdade se nós vivermos só para nós mesmos. Alguém que nasceu de novo faz parte da igreja. E se Paulo tem uma ênfase tão grande na igreja, nesse capítulo, é porque eu e você devemos ter uma ênfase grande na igreja também. Então, a igreja é central na história, no evangelho, na vida cristã e na vida pessoal. Vamos lá, versículo 11 ainda. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não os anjos, mas a sabedoria
multiforme diz respeito ao propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo. Então, não os anjos têm essa sabedoria, mas a igreja tem. E aqui nós vamos voltar de novo para esse centro da epístola, que é o propósito eterno de Deus, sempre mencionado novamente por Paulo, com tanta graça. Tem um teólogo que chama Francis Fox, que a gente lê bastante quando a gente vai em Efésios, que ele fala assim: por trás de todos os eventos da história desse mundo existe um propósito eterno em desenvolvimento. Por isso que a igreja é central em toda a história. Tudo que aconteceu na história é, na verdade, o propósito de Deus se desdobrando por meio da igreja. Então, Deus ele estabeleceu, e essa palavra estabeleceu aqui, é esse propósito que aqui ele mesmo se propôs, porque ele mesmo se envolve nessa história. Ele propôs algo que ele vem fazer em Cristo. Cristo, Paulo fala aqui, no versículo 11, segundo o propósito que ele estabeleceu, ou a que ele se propôs, que ele falou: eu vou estabelecer, não no sentido de façam acontecer, eu me proponho a viver isso com vocês, e ele fala, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os nomes aqui de Cristo estão bem claros, então, tanto Cristo Jesus como Senhor, são ênfases diferentes de Paulo aqui. Ele fala daquele que se preparou para uma vinda terrena, aquele que se manifestou e veio em carne mesmo, a sua vida encarnada de Jesus, homem, e a sua posição no universo, que é o Senhor. Então, o Cristo enviado de Deus, sim, se preparou para isso, veio, viveu. Todo esse ser completo de Cristo faz parte de alguém que se propôs a viver isso. Isso, o versículo 12 vai nos dar uma ênfase de que por causa disso, ou seja, pela qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, algo bem prático aqui. Ousadia, por causa disso tudo, nós temos uma expressão de nos manifestarmos com liberdade, e isso somente pelo meio que é a fé. A fé é o meio pelo qual nós acessamos essa verdade com confiança. E a gente falou bastante em algumas outras séries aqui, então o que é essa fé, né? A fé não é uma mera crença intelectual. Eu pensei intelectualmente, eu criei esse conceito, mas é o conhecimento pessoal de Cristo, a ligação com Ele, o ser parte da igreja gera fé. Então, saber quem Deus é, saber o que Ele está fazendo, meditar nas Escrituras vai gerar fé. Não é uma fé solta, uma fé que me faz imaginar coisas, é uma fé fundamentada nas Escrituras, nas verdades de Deus. E essa fé nos faz experimentar com confiança e ousadia essas verdades que Paulo aqui fala. Então, ao mesmo tempo que ele demonstra que existe tudo isso, ele fala, por causa disso vocês têm acesso, com confiança, mediante a fé, mediante tudo que eu falei, todo o conhecimento que vocês têm de Deus, vocês podem acessar essas realidades e essas verdades. Então, aqui há de novo aquele joguinho de soberania de Deus e responsabilidade humana. Porque ele fala, olha só que lindo, que maravilhoso isso aqui, mas se vocês conhecerem, vocês vão poder acessar. Se vocês verem isso aqui de fato, se vocês serem parte disso, vocês vão viver isso no dia a dia. Há uma responsabilidade humana, não é algo passivo. Nós não vivemos igreja e descobrimos os mistérios e a sabedoria toda de Deus de forma passiva, mas há uma responsabilidade. E finalizando, versículo 13, finalizando essa parte, indo para a oração. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, porque nisso, ou pois nisso, está a vossa glória. Não desfaleçais nas minhas tribulações. E aí Paulo ele volta conectando lá com o versículo 1 de novo. Eu estou preso, lembra? E eu falei tudo isso. Então, diante de tudo isso agora, que eu acabei de falar, da liberdade, da grandeza do propósito que cada cristão está inserido, Paulo sabia que aqueles cristãos lá estavam a ponto de esmorecer, porque, cara, um irmão dele estava preso, o grande apóstolo, não só um irmão, estava preso e eles facilmente iriam esmorecer. E aí ele fala isso, não, gente, não vamos desfalecer agora nesse momento, porque eu estou aqui proclamando tudo isso para vocês a partir desse lugar que eu estou preso aqui enviando essa carta para vocês. Mais uma vez, a necessidade de termos perspectiva correta. Então, acho que Efésios tem uma palavra que pode definir e resumir, é perspectiva. Além de propósito eterno, isso tudo que a gente está falando, mas uma atitude que a gente aprende com Efésios é perspectiva eterna. E ele fala que, mesmo preso, mesmo numa situação em que ele tinha ali um momento difícil, então, como que a gente vive num momento difícil, né? Imagina,
Você vive com base nas realidades de Cristo ou nas circunstâncias daquelas pessoas que você vê ao seu redor, que algo está acontecendo com eles e tudo isso, sabe? Ele está falando, gloriem-se, por causa de vocês eu estou aqui, e porque eu estou aqui a mensagem chegou aí, está dando certo. Por causa de vocês eu fui preso, porque eu estou preso eu escrevi uma carta, porque eu escrevi uma carta ela chegou aí e tudo vai dar certo. E imagina Paulo naquela situação que ele estava, preso, algemado, talvez prestes a ser morto, porque eles provavelmente iriam fazer isso com Paulo, queriam fazer, né? Passando fome, frio, e ele poderia ter N pedidos de oração, né? Ele podia falar, vamos orar por mim, gente, levanta aí um clamor na igreja aí, porque não está fácil aqui para mim. E o que ele pede a Deus? E aí eu quero concluir com essa oração de Paulo aqui, sabe? Essa oração renovada, talvez a oração mais ousada da história, que é como a gente vai concluir essa meditação. Mas eu queria que você pensasse aí em casa, o momento que você está vivendo. Pensa em Paulo, fome, frio, algemado, preso, você morto. Gente, eu tenho um pedido de oração. Não é por nada disso que vocês estão pensando. Isso aqui eu estou feliz, porque é por causa disso que eu estou compartilhando o que eu estou compartilhando. Então a perspectiva de Paulo é uma coisa maravilhosa. E ele fala, vocês têm que se gloriar nisso. Fica feliz aí. Não fica aí lamentando. Não entra nesse joguinho de lamentação, de querer ficar malzinho porque eu estou aqui e tal. Porque eu não estou pedindo para você orar para a minha perspectiva mudar, para a minha circunstância mudar. Eu não estou pedindo para vocês em Efésios orarem para que a minha circunstância mude. Eu vou fazer uma oração para que a perspectiva de vocês mude. Eu quero que a perspectiva, o olhar de vocês diante do que está acontecendo mude. E não vocês orarem por mim aqui nesse momento. E aqui não invalida, a Bíblia vai falar, e nós acabamos de orar pelos enfermos e por todos os irmãos que sofrem, mas aquele que está sofrendo tem que ter uma perspectiva do Evangelho. Tem que perceber que aquilo faz sentido na história plena de Deus. Então gloriem-se, ele fala. É por causa de vocês que eu estou preso. E por isso a mensagem chegou aí. E está dando certo, vai dar certo. John Stott ele vai falar assim, uma das melhores maneiras de descobrir nossas principais ansiedades e ambições é refletir sobre o conteúdo das nossas orações. Então, se você quer descobrir qual é a sua ansiedade e a sua ambição, olha para a tua oração. Ela vai mostrar o quanto você tem orado por coisas, em vez de adorar a Deus, o quanto você tem focado em outros pedidos, que não são os pedidos que têm referência a quem Cristo é. E isso é um sondar do nosso coração. Vamos lá, versículo 14. Vou tentar correr aqui para a gente finalizar isso aqui rapidinho. A gente poderia fazer em 2 palavras, mas eu acho que faz muito sentido essa continuidade. E a gente tentar trazer esse contexto novamente fica difícil. Então vamos ler esses últimos 7 versículos juntos, com paciência, calma, tome um gole de água aí, e vamos ver a oração mais ousada de toda a história. Vamos lá, versículo 14. Então, diante de tudo isso, Paulo fala... por essa causa, interessante que é o mesmo jeito que ele começa, lá o versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro, e agora, por essa mesma causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui, já mostra o ambiente, o contexto, o sentimento, a emoção de Paulo na oração. É muito legal perceber que instrução e oração na vida de Paulo sempre andam juntos. Ele acabou de instruir e agora ele vai orar. Ele fez isso no capítulo 1. Ele faz isso repetidas vezes. Ele instrui e ora. Então, instrução e oração andam juntas. Não podemos separar elas. John Stott também vai falar que o prelúdio indispensável para toda petição é a revelação da vontade de Deus. Então, toda vez que nós vamos orar, interceder por alguém, nós precisamos ter a vontade de Deus clara. Esse é o prelúdio indispensável. Paulo ele tem uma revelação de Deus aqui. Por isso, pelas Escrituras e pela revelação direta dele, ele tem uma petição certa. Então, por que a Bíblia vai falar que nós não recebemos porque pedimos errado? Porque pedimos de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a revelação da vontade de Deus na Bíblia. Então é nas Escrituras que Deus ele revela a sua vontade. E na oração nós vamos pedir que Deus realize essa vontade. Então Deus ele revela a sua vontade aqui. E aí a gente pega isso e ora. E fala, Deus, cumpra a sua vontade que está aqui. Não é cumpra a sua vontade que está aqui nas minhas notas. Não é na minha lista de desejos lá da Amazon, entendeu? Que eu tenho lá. Não, é nas Escrituras, aonde está a verdade revelada de Deus e da sua vontade. E a oração agora serve para que nós podemos pedir, Deus,
aquele versículo lá realiza aquilo na minha vida, realiza na minha geração, realiza na minha igreja, realiza na minha família, no mundo em que eu vivo, porque é a tua vontade. Essa é a perspectiva de oração, de intercessão e instrução de Paulo aqui. E aí ele fala, por essa causa, novamente, com a perspectiva renovada, ele fala, e aí? Então vamos lá, agora, por essa causa, tudo isso que eu falei, vamos orar juntos? Vamos lá, então deem as suas mãos, vamos orar juntos aí. Ele fala isso. É muito interessante a gente perceber aqui que Paulo ele tem 3 coisas aqui que eu coloquei. A grandeza da graça de Cristo, que dá a vida por aqueles que estavam mortos em seus pecados, ele vai falar sobre isso. A conscientização, agora, isso tudo está nos anteriores, né? Ele falou sobre a grandeza de Cristo, a conscientização de que agora judeus e gentios são partes da mesma família, e a contemplação do propósito de Deus como um todo, no qual nós estamos nos aprofundando cada vez mais. Então tem isso, tem a grandeza da graça de Cristo, que deu a vida por todos os pecados, pelas pessoas, pelos pecados, a conscientização de que agora somos todos uma família grande, de várias pessoas, e a contemplação do propósito de Deus em tudo isso. Então isso faz com que Paulo fala, então por causa disso vamos orar. À luz disso e também da possibilidade do esmorecimento dos leitores, ele fala, vamos fazer uma oração. E aí ele fala, me ponho de joelhos. Isso pode ser comum para mim e para você. Talvez nós oremos de joelhos às vezes na nossa casa, mas não era comum para um judeu. Não era comum para um judeu se colocar de joelhos. Os judeus oram e oravam e oram ainda hoje em pé. Eles têm uma postura de oração. Não era algo comum, não era uma coisa que assim, tá de joelhos. A gente vê aqui, exemplos na Bíblia em que isso é manifesto, que alguém se coloca de joelhos para orar. São exemplos que envolvem emoção ou muito fervor, que há alguma coisa abalada ali. Paulo ele não estava ali, tipo assim, vamos fazer uma oração aí, tal, fecha o olho, vamos orar. Não, ele está de joelhos é porque tem uma coisa realmente acontecendo dentro de Paulo aqui. Por exemplo, Salomão, na dedicação do templo, está de joelhos, não era uma coisa comum. Ele estava ali no momento auge de toda a sua história. Estevão estava de joelhos quando? No martírio. Quando ele estava para morrer, ele estava de joelhos. A Bíblia vai falar. Pedro estava de joelhos no leito de morte de Tábita. Quando ele estava lá num clamor extremo, ele se coloca de joelhos. Paulo também, em outro momento, se coloca de joelhos. Na despedida dele, na última viagem dele para Jerusalém, ele fala que ele estava de joelhos. E o grande exemplo, que você vai lembrar, que estava de joelhos num jardim do Getsêmani, Jesus Cristo. Ele estava de joelhos naquele momento, orando ao Pai. Então, estar de joelhos aqui não é uma coisa, olha só, ele estava de joelho, que legal, ele orava de... Não é a mesma coisa que a gente pensa aqui, vamos ajoelhar aqui, vou orar. Não, é uma coisa muito envolvente em todas as emoções, em todo o fervor que eu posso me dar para aquela oração. Esse é o coração de Paulo. E, versículo 15, vamos lá. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O Pai, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Deus, ele não é apenas Pai, mas ele também é o único, através de quem toda a paternidade existente recebe significado e inspiração. Foucault vai falar. Deus não é só um Pai, é o Pai pelo qual toda a paternidade na terra vai receber significado real. É só por causa dele. A ideia de um pai não vem de nós. Então você fala, eu tenho dificuldade de ver Deus como pai porque meu pai não sei o quê. Não, a ideia de pai não foi o seu pai que criou, nem o meu pai. A ideia de pai não foi nenhum pai na terra, mas do alto veio até nós em perfeição. E há um pai assim, nós vamos nos aproximar em oração. Não há uma figura paterna, terrena, que a gente tem como aquela que a gente às vezes coloca até em Deus, mas a figura de pai vem de Deus. A esse pai, Paulo ora aqui. Versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Não só nos dá a riqueza, mas segundo essa riqueza, Paulo fala, ela sem limites, não há medida para a mente humana compreender isso segundo essa riqueza. Então Paulo não está falando assim, Deus, me dá a sua riqueza. Ele fala, me dá segundo a sua riqueza, de acordo com a sua medida. Ele não está pedindo, me dá uma coisa aí, tira do saco aí da tua riqueza e me dá. Não, ele está falando, de acordo com a tua medida, que não é a minha medida. A medida que você tem, eu quero te pedir, sem limites. Não na medida da mente humana,
da sua própria natureza, da sua própria medida me dê. Paulo ele tinha em mente aqui os ilimitados recursos de Deus. Ele não tinha em mente a capacidade dele de pedir alguma coisa. Ele fala, Deus tem recursos ilimitados à disposição dele mesmo. Ele pode me dar de acordo com essa medida, não de acordo com a minha medida, as coisas que eu vou orar por vocês. E a primeira delas que Paulo fala nesse versículo é força. Esse é o primeiro dom pelo qual Paulo ora pela igreja. Ele pede força, fortalecimento, capacitação, através do Espírito, no homem interior. O Espírito, o homem interior, vai falar do coração, da mente, da verdade, do nosso interior, do Espírito, da vontade do nosso interior. O núcleo central da nossa personalidade, onde o Espírito está buscando habitar, e a partir do qual, desse lugar, o Espírito vai transformar toda a nossa vida. Paulo fala força nesse lugar sobre vocês. Força no homem interior, nas vontades, coração, mente, que vai mover o Espírito que habita nesse lugar a mudar todas as coisas ao redor de vocês. 17. E com essa força no homem interior, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo habite ricamente em vós. Isso aqui não está desconectado da habitação do Espírito, do fortalecimento do homem interior. Então, o homem interior fortalecido pelo Espírito, Cristo habitando ricamente em vós, que vocês vejam que isso tudo é uma coisa só. E aí, junto com força, agora Paulo fala que o amor seja derramado. Então essa é a segunda bênção e o dom que Paulo pede, o amor. Um pedido para que Cristo habite ricamente no nosso interior e por meio desse fundamento firme, inabalável que é o amor, nós possamos ter um entendimento maior de quem Deus é, porque Cristo habita em nós. Cristo está habitando todo o nosso interior e agora nós temos força e amor, que é o fundamento para recebermos mais compreensão de quem Deus é. Sabe, o verdadeiro conhecimento de um cristão não é uma coisa, não é um conhecimento gnosis, mas é uma pessoa. Por isso, as insondáveis riquezas são o próprio Cristo. Esse é o conhecimento que nós precisamos. O amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa. Esse conhecimento e verdade tudo isso que Paulo falou aqui é inatingível sem conhecermos a pessoa de Cristo. Por isso ele fala que Cristo vai ter que habitar dentro do coração de vocês de forma plena para que vocês descubram isso. Essa obediência e esse caráter que eu estou falando que vocês vão ter que viver daqui para frente são frutos desse amor que é Cristo habitando ricamente dentro de vocês. Vamos lá, finalizando. Versículo 18. A fim de poder, por que esse amor? Para que vocês possam compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E essa eu poderia dizer que é a terceira coisa que Paulo ora. Então ele ora por força, por amor e por conhecer esse amor e essa força. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Um amor que precisa ser experimentado. Um amor que Paulo, mostrando na sua circunstância, ele precisa ser expresso em alegrias e tristezas, sofrimentos e perseguições, caminhos diferentes do que nós imaginamos e mais profundos do que a nossa mente possa alcançar, do que o nosso coração, do que a nossa linguagem possa expressar. Então esse é o lugar que o amor se manifesta, nos caminhos de Deus na nossa vida. Aí que nós vamos conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo lendo é uma coisa, conhecer a Cristo no momento de tribulação é outra coisa. Paulo está falando, vocês precisam conhecer um Cristo que habita dentro de vocês e que fortalece o homem interior de vocês. E no final desse versículo 19, ele vai falar para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E esse é o clímax da oração de Paulo, é o máximo, é o auge. Força no homem interior, o amor derramado nos corações, a habitação de Cristo, conhecer o amor de Cristo e a plenitude de Deus. E aqui é onde faltam palavras, para você expressar. Como vai expressar isso aqui? Mais do que dons, mais do que sabedoria, mais do que conhecimento, mais do que o próprio amor, a plena habitação de Deus. Deus habitando plenamente. O máximo que Deus poderia fazer, talvez, se existe um máximo para Ele, E depois, isso aqui é o que termina no que Paulo vai falar lá em Efésios 4:13, que é vivermos a estatura de Cristo. Então, a construção de Paulo está para chegar lá. Como que você vai viver e chegar na estatura de Cristo, varão perfeito? Até que chegais só com Cristo habitando ricamente dentro de nós
com a plenitude de quem Deus é dentro de nós. Então é um desenrolar aqui. E o penúltimo versículo, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que habita em nós. E aqui, ele baseado nisso, entendendo que a plenitude de Deus pode habitar em nós, isso é possível, nós oramos pedindo que Ele faça mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E por isso que isso aqui é chamada de a oração talvez maior, mais ousada. Ninguém na Bíblia fez um pedido assim em uma oração. Você pode pesquisar e as pessoas vão falar que essa é a oração talvez mais ousada de Paulo e depois vai aumentar para o Novo Testamento e no final vão concluir falando talvez de toda a Bíblia. Porque não tem um pedido tão ousado nas Escrituras como esse de Paulo aqui. Sabe? Frequentemente, as intercessões de Paulo, elas surgem do louvor. Então, está louvando a Deus, falando, e ele começa a interceder. E é interessante que essa intercessão aqui, ela termina no louvor, porque chega num lugar que Paulo fala assim, vamos louvar a Deus, vamos cantar um hino, doxologia, ele termina no próximo versículo com a doxologia. Então, é tão grandioso que ele louva a Deus, devido a essa grandeza toda que ele expressa aqui, a doxologia, o louvor é o final. E ele fala isso, é muito maior, mais infinito, mais poderoso, além do nosso pensamento, além do que você pode pedir, mas, olha só que interessante, preste atenção nisso, olha que interessante isso daqui. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então ele não está falando que Deus ele pode fazer tudo isso porque ele é um poder externo muito maior do que você e eu. Não. Por causa do poder que opera em nós. Isso não torna Deus em uma força externa que pode atuar sobre mim e sobre as minhas circunstâncias, mas por causa do poder de Deus que opera em nós. Então Paulo não está falando aqui uma coisa externa, e sim algo que é intrínseco a nós, faz parte de nós, faz parte da nossa natureza. Deus, aquele que habita ricamente dentro de você, por causa do poder que opera em você, ele pode realizar todas essas coisas. Ele está presente na vida dos homens os quais ele, em Cristo, habita. O poder que opera em nós, não um poder externo. Essa é a capacidade de Deus em relação à resposta às nossas orações feitas de acordo com a sua vontade. E aí nós vamos ter aqui um rápido desenrolar disso. Olha só que interessante como Paulo aumenta. O que está incluso em tudo que Paulo está falando aqui? Isso aqui o John Stott também fala, e eu dei também sintetizado um pouco para fazer uma compreensão rápida. A capacidade de Deus em relação a responder às orações funciona da seguinte forma. Primeiro, ele pode fazer. Não está ocioso, não está inativo, não está morto. Deus pode fazer. Depois, Deus pode fazer o que pedimos. Deus pode fazer o que nós pedimos. Ele ouve e responde à nossa oração. E Deus, ele pode fazer o que pedimos ou pensamos. Olha a capacidade de Deus de responder orações. A esse Deus que Paulo ora. Não é só um Deus que pode fazer. É um Deus que pode fazer o que você pedir. E é um Deus que também pode fazer o que você pedir ou pensar. Ele lê os nossos pensamentos, os nossos sonhos, ele sabe inclusive as orações que nós não temos coragem de fazer. Então por isso ele responde as nossas orações ao que fazemos. Ele pode fazer o que pedimos ou o que pensamos. Não só isso, ele pode fazer tudo o que nós pedimos ou pensamos, porque ele sabe de todas as coisas e ele pode todas as coisas. Então ele pode fazer tudo o que pedimos ou pensamos. E mais ainda, ele pode fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. As expectativas e os recursos de Deus são ilimitados em relação aos nossos pedidos. As expectativas dele são muito mais altas. Se você tem uma expectativa, a de Deus é muito maior. Então ele não só pode fazer tudo, ele pode fazer mais do que tudo. E Paulo usa a grande palavra aqui, que é, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. É um Deus de superabundância, infinitamente mais. Olha que maravilhoso isso, você tem que dar um glória a Deus aí, porque ele pode fazer, sim, ele pode fazer o que nós pedimos, ele pode fazer o que pedimos ou pensamos, ele pode fazer tudo o que
pedimos ou pensamos. E Ele pode fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Não só isso, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que construção que Paulo chega aqui, né? Você percebe o porquê ele termina com o versículo 21, que é uma real doxologia. Diante de tudo isso, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Glória devida a Deus, de toda a eternidade, por todas as gerações, por toda a história. No decorrer de toda a história, Deus merece glória e honra. Desde sempre e para sempre, em tudo, em todos, em Cristo, Ele é glorificado. E isso deve continuar, por isso Paulo fala, gloriem-se em Cristo e deem glória a Ele. Até a consumação dos séculos, o papel da igreja é glorificar a Deus. Aqui entra o soli deo glória, a ideia de que nós devemos glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Quais são os meios, né? Como que Paulo fala aqui que são os meios em que Deus é glorificado na eternidade, em todas as gerações, desde sempre e para sempre? Na igreja, em primeiro lugar, agora, na igreja, hoje, na igreja, e na eternidade. Essa é e será a nossa tarefa sempre, proclamar essa multiforme. Lembra o desenho, as multicores das flores e dos tecidos e tudo isso? Essa multiforme graça e sabedoria de Deus é papel da igreja proclamar hoje e sempre. Então, na igreja, Cristo é glorificado e em Cristo. Cristo, no princípio, como o Salvador. Cristo, na origem da unidade, Cristo é aquele que pode unir um homem e uma mulher, um judeu e um gentil, que pode unir céus e terra. Esse Cristo é a forma de que Deus é glorificado. Na igreja e em Cristo, Paulo vai falar. E aqui se forma esse par, dentro do glorioso propósito de Deus, que é a noiva e o noivo. A redimida e o redentor. Aquela que foi redimida e aquele que redime. A noiva e o noivo, o par que faz parte da grande glória de Deus, que depois Paulo vai falar novamente, isso é um mistério. Como nós podemos unir judeus e gentios é um grande mistério. Como nós podemos unir céus e terra em Cristo é um mistério, já foi revelado também. Como nós podemos unir passado, presente e futuro em Cristo. E aqui talvez o grande mistério revelado já no seu prelúdio, Cristo e a igreja. A redimida, a noiva e o redentor. Como isso pode ser unido? Somente por causa de Cristo. Isso é glorioso, nós olharmos e percebermos como ele termina nessa ideia de que, olha que simples, a Ele seja a glória. Aonde? Na igreja e em Cristo. O par. E aonde isso vai se desdobrar? Em todas as gerações, para todo sempre. Em toda a história. Em tudo aquilo que já aconteceu, acontece hoje e vai acontecer. Em Cristo e na igreja, Deus será glorificado. E eu termino com duas citações. A primeira é de Francis Foulkes, que vai falar que a glória de Deus é mais gloriosamente vista na graça de unir suas criaturas pecadoras a seu Filho eterno e sem pecado. Nisso está o grande mistério de Deus e a glória dele. A glória de Deus, ela já é vista, mas ela é vista na natureza, em tudo que Deus criou, certo? Mas ela é mais gloriosamente vista. A glória é mais gloriosamente vista na graça de unir suas criaturas pecadoras, nós, com o seu Filho eterno e sem pecado. O noivo redentor com os redimidos. Nisso a glória de Deus é vista. Por isso que em Cristo e na igreja Ele é glorificado. Somos sem pecado agora quando estamos com Cristo. Nos tornamos na natureza dEle. Recebemos de todas as bênçãos que Paulo fala aqui. E isso me faz realmente quebrantar o meu coração e olhar e ver o quanto Deus também nos incluiu, da mesma forma como Paulo. Se Paulo era o menor de todos, então a gente é o quê? O verme de todos, né? A gente é a sujeira da unha que estava no Paulo e a gente foi unido a Cristo. Porque a gente ainda olha para Paulo como um grande cara, e ele foi um grande apóstolo, né? Não só uma pessoa sublime, singular em todos os seus ensinos, mas alguém que recebeu algo de Deus que pode ser compartilhado conosco. Faz parte dessa história.
E nós agora podemos ser unidos a Cristo, sabe? E Curtis Vaughan vai falar assim: nada podemos acrescentar à inerente glória de Deus. Você não pode acrescentar nada a essa glória de Deus, mas podemos viver de tal modo que nossa vida contribua para que os outros também possam contemplar a sua glória. Então, a mesma medida que não podemos acrescentar nada a essa glória de Deus que é inerente a Ele, nós podemos viver de tal modo que nossa vida contribua para que os outros também possam contemplar a sua glória. E esse é o nosso papel, por isso que Cristo é glorificado, Deus é glorificado em Cristo e na sua igreja, e no nosso modo de viver, na nossa compreensão dos seus mistérios também. Amém?